Olá pessoal, vamos começar aqui a gravação de mais uma videoaula. Vamos falar hoje então sobre a questão da concordância de curvas. Eu vou utilizar caneta para desenhar apenas para que apareça melhor no vídeo. Se eu utilizar lapiseira ou lápis, aparece muito fraco, né? Então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma curva, um arco que concorde com outros arcos. Primeiro eu vou fazer um eixo aqui central. A gente pode fazer esse eixo mais ou menos no meio da folha aqui, né? Onde eu vou marcar o centro dos dois arcos, né? Vamos imaginar que eu vou ter aqui uma circunferência inicial, depois eu vou apagar as linhas de construção, no final vai sobrar um arco, né? Vamos imaginar então que eu tenho uma circunferência que tenha um raio de 30 e eu tenho uma outra circunferência que tenha então um raio de 25. E a distância entre o eixo de uma e outra, quer dizer, entre o centro delas, esteja 80 milímetros. As medidas que nós vamos utilizar aqui sempre serão em milímetros, né? Então eu vou pegar aqui e vou marcar uma distância aqui, mais ou menos centralizando no papel. Vou marcar aqui o 0. E vou marcar aqui o 80. Então esse aqui é o centro de uma circunferência, esse aqui é o centro de outra. Agora, utilizando o compasso, eu vou abrir aqui, ó, meu compasso a uma distância, né, que esteja entre essa ponta, que é chamada de ponta seca, e aqui onde ficaria o grafite, né? O ideal é você desenhar de lápis. Vamos abrir a distância de 30, né? Vou pegar minha régua aqui e vou abrir nessa distância de 30. Quer dizer que a circunferência ela vai ter um raio de 30 e um diâmetro de 60, que é o dobro do raio, né? Eu vou colocar aqui, tentar centralizar ao máximo para que a construção fique mais perfeita possível. Eu vou fazer aqui uma circunferência. Bom, então aqui a gente tem uma circunferência com o raio de 30. Agora vamos fazer uma outra com raio de 25. Sempre tentando colocar o mais centrado possível, né? Ok, então temos aqui as duas circunferências. Agora que vem a parte importante, quer dizer, eu quero fazer então um arco que ele vai concordar com essa circunferência e concordar com essa circunferência. Só que esse arco ele tem um raio de 40. Mas o mais importante aqui é saber aonde ficaria o centro dele, quer dizer, onde eu vou colocar a ponta seca de forma que essa concordância aconteça realmente com a precisão que a gente precisa. Para fazer isso, a gente vai utilizar uma formulazinha, né, que é uma fórmula bem simples, mas que é importante a gente entender essa fórmula. Esse raio aqui, nós vamos chamá-lo então de R1, quer dizer, o raio da circunferência 1, né? Então esse raio aqui, ó, ele vai ser chamado de R1. E esse outro raio de cá, nós vamos chamá-lo de R2. E o que nós vamos construir agora, nós vamos chamá-lo de R3. Então a gente vai utilizar a seguinte fórmula. A gente vai utilizar R1 mais R3, quer dizer, o raio da circunferência 1 mais o raio do que a gente vai construir, e a gente vai utilizar o R2 mais o R3. O raio da segunda circunferência mais o raio que vamos construir. Então vamos lá. Essa circunferência, ela mede 30 de raio. O arco que nós vamos construir, ele mede 40. Então nós vamos ter que abrir 30 mais 40, 70. Então eu vou abrir aqui o compasso em 70. Você já vai entender exatamente como é que funciona essa mecânica aqui. Então eu vou colocar o compasso aqui no centro, no mesmo centro que eu fiz a circunferência, e vou fazer aqui um arco, né? Posso fazer maior, não tem muita medida certa não, porque eu preciso de encontrar com o outro arco, nós vamos ver agora. Então aqui eu tenho o R2. O R2, ele é 25, e o R3 aqui é o mesmo R3, né? Ele é 40, então 25 mais 40, a gente vai ter 65. Então eu vou abrir aqui em 65. Vou colocar no mesmo centro.
E vamos fazer aqui, ó. Aonde esses dois arcos se encontraram é o centro do R3. Só que lembrando que o R3 é igual a 40, né? Então vamos abrir o R3 aqui em 40. E agora a gente vai centralizar aqui, marcando o centro, e vamos fazer a concordância. Veja que o R3 ele concorda com esse arco e concorda com esse. Se eu quisesse fazer essa mesma curvatura para cima, bastava eu ter marcado o centro para cima. Vou fazer aqui rapidamente para a gente poder entender um pouquinho, né? Então lembrando que R1 mais o R3 é igual a 70. Então vou colocar aqui no mesmo centro. Dessa vez eu estou marcando para cima, né? E R2 mais R3 igual a 65. Sempre no mesmo centro da circunferência. E o R3 igual a 40. Vamos colocar lá, onde os arcos se encontraram é o centro, né? E a gente vai fazer então aqui a concordância do R3. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, espero que a aula tenha sido útil. Se você gostou do vídeo aí, curte, compartilhe, né? Coloque o seu comentário também, que à medida do possível eu vou respondendo a vocês. Um forte abraço, bons estudos. Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula de desenho técnico. Vamos falar agora de concordância de curva. Nós vamos fazer dois arcos, né, duas circunferências, e vamos concordar com uma curva externamente. Eu vou desenhar aqui uma linha verde de referência para a gente, né?